Vai chegar um dia que você não vai ter mais esse estresse de ter que tomar remédio para emagrecer. Amém. Tá? Tem gente que tem vergonha de falar amém nessa hora, mas essa palavra é para muita gente aqui nessa noite, né? Você não vai ter mais problema de ficar olhando no espelho. Não vai ter aquela dificuldade, coloca a roupa, tira a roupa. Aí chega atrasado na igreja, mas não vai falar por quê. O pastor sabe, o pastor também tem esposa, o pastor tem filho, e o pastor também de vez em quando passa por esse problema. Coloca a roupa, tira a roupa. Essa não está boa, essa está lá, essa está apertada, essa daqui está mostrando um pneuzinho. Tem que ser uma mais larga. A mais larga fica muito fofa, tem que ser uma apertada, tem uma confusão. E tem dia que parece que aquela única roupa que a gente queria vir para a igreja, o diabo conseguiu esconder. Porque eu procuro no guarda-roupa e não acho. Não sei onde que está. Vai chegar um dia, fala para o teu irmão assim, vai chegar um dia que você não vai ter que se preocupar com isso. Jesus vai transformar o teu corpo. Você vai ter um novo corpo. Você vai ter um novo nome. Você vai ter uma nova história. Você vai ter uma nova casa. Você vai ter uma nova família. E esses problemas que te afligem hoje não vão te afligir mais. Você não vai ter que pagar a conta telefônica da Sprint na segunda-feira. Você não vai ficar recebendo aquelas mensagens chatas. Oh, é apenas um reminder, né? Que eles mandam assim, né? É só uma lembrança. Como você é um cliente muito legal, você está mandando uma lembrança. Você esqueceu de pagar a conta já tem 15 dias, querido. E nós teremos que cortar a conta. Não, o céu não vai ter esse problema. Porque tudo quanto que tinha que ser pago para você já foi pago. Jesus já pagou naquela cruz. Tudo que tinha que pagar. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Amém? Eu estou só na introdução da mensagem. Vocês viram que eu não cheguei na história do paralítico ainda. Estou animado hoje. E hoje vai ser noite de cura. E essa semana vai ser semana de cura. Amém? E então Romanos 6,14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Vivemos debaixo da graça de Deus. E Colossenses diz que Ele nos libertou, por isso nós temos direito de ser curado. Diga para o teu irmão, você tem direito de ser curado. Eu não estou aqui passando uma teologia extrema, dizendo que todos que estão enfermos serão curados. Não é isso. Não estou passando uma teologia extremista, perdão a palavra, dizendo que se você está enfermo é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado, ou porque Deus não te ama. Não é nada disso. Mas estou dizendo aqui que como crente em Cristo Jesus, você precisa cada vez mais crer que Deus é bom. Amém? Amém. Que Ele quer que você seja feliz. Amém? Que Ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade, desde uma dor de cabeça a um câncer, desde uma dor no braço até uma AIDS, desde uma pressão arterial até um problema sério de coluna, que o médico chega e fala assim, não tem jeito, vai ficar paralítico, tem que fazer uma cirurgia. Jesus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Jesus tem poder para expulsar qualquer tipo de demônio. Jesus, o nome dele está acima de todo nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação para todos sempre. Nós servimos a um Deus que não é um Deusinho, que não precisa ser carregado, que não precisa que a gente fique dando oferenda para Ele. Ele é o Deus que sustenta o universo. Ele é o Deus que mantém a gravidade desse planeta. Ele é o Deus que faz a neve cair. Ele é o Deus que faz as águas correrem no rio. Ele é o Deus que controla o mar. Ele é o Deus que dá vida aos peixes. Ele é o Deus que controla as bactérias. Ele é o Deus que controla a sua vida, os seus cabelos. Ele é Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Não existe outro nome. Tudo que existe no universo está debaixo do nome poderoso de Jesus. Aleluia! E se você tem uma enfermidade, quando você dá nome para a tua enfermidade, você já coloca ela debaixo do nome de Jesus. Se você tem um problema,
Quando você dá nome ao seu problema, você já coloca debaixo do nome de Jesus. Se você tem uma fraqueza, um pecado, um desânimo espiritual, quando você chega, coloca debaixo do nome de Jesus. Porque esse nosso Deus, ele é tão interessante, porque ele é tão poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, tão tremendo. Mas ele veio para morrer pela gente. E a Bíblia diz que ele nos amou quando nós não éramos nada ainda. Quando nós éramos totalmente imersos no pecado. Quando nós nem conhecíamos, ele já nos amava. Jesus não nos ama porque nós o aceitamos, ele nos ama independente disso. Jesus não te ama porque você é bonitinho, porque você tem um documento, um green card, porque você ganha bem, porque você fala uma língua diferente, porque você é americano, porque você é brasileiro. Deus, ele não quer saber se você é americano, se você é brasileiro. Deus não fez americano, Deus não fez brasileiro, Deus fez gente. Deus fez gente. E todas as pessoas são, de uma certa forma, têm os mesmos problemas, independente da raça. Seja brasileiro, seja hispânico, seja japonês, seja americano. A essência do problema é a mesma. É o pecado. É o distanciamento de Deus. E a solução é a mesma. É Jesus. Jesus é a solução para os brasileiros. Jesus é a solução para os americanos. É a solução para os hispanos. É a solução para os africanos. Para todo o povo. Amém? Que tipo de enfermidade tem te incomodado? Que tipo de enfermidade tem assolado a sua tenda? Que tipo de enfermidade tem entrado no seu arraial? Que tipo de enfermidade tem visitado a sua vida? Ou a vida de um ente querido seu? Ou a vida de um parente? E aqui nós temos a história. Agora eu estou entrando na pregação. Estou entrando no texto. Nós temos uma história de um homem que era paralítico e que ouviu falar de Jesus. E ele queria mudar de vida. E é interessante isso porque vários episódios na Bíblia a gente vê Jesus perguntando, fazendo umas perguntas que parecem muito óbvias. Parece que não fazia sentido Jesus fazer perguntas assim. Por exemplo, existem casos em que Jesus chega com um cego e o cego fala: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus chega: o que você quer que eu te faça? E eu fico pensando assim: o que mais que um cego pode querer que Jesus faça a não ser curar da sua cegueira? Mas eu entendo que, na verdade, isso tem uma função diretiva para a gente. Isso quer mostrar que muitas das vezes existem pessoas que estão enfermas em certas áreas, mas elas não querem ser curadas. Tem gente que não quer ser curada de certas áreas da vida. Por incrível que pareça. Tem gente que não quer ser ajudada em certas áreas. Você vai encontrar aqui nesse país pessoas que são homeless, pessoas que vivem nas ruas, que o governo pega, leva para um shelter, leva para um abrigo e tenta reestruturá-lo na sociedade. O governo vai tentar reestruturá-lo, o governo vai tentar arrumar emprego, vai tentar arrumar uma casa e tudo, mas alguns deles não querem. Eles preferem ir para as ruas, comer de manhã numa igreja, almoçar à tarde em outra igreja, jantar num outro lugar e ir para o chão. Depois, outro dia, ele vai para outro lugar e fica assim a vida inteira. Porque eles não querem ser curados. Não querem ser libertos desse tipo de vida. Este paralítico queria ser liberto. Eu não sei vocês, mas eu quero ser liberto de tudo que me atrapalha. Eu quero ser curado de toda enfermidade. E nós, como crentes, nós temos direito de pelo menos orar a Deus pedindo para ser curado. Se Deus vai curar ou não, o problema já não é nosso. Mas a gente ora em nome de Jesus, pedindo cura. Hoje à noite, eu vou orar por cura aqui na igreja. Quinta-feira, nós vamos orar por cura aqui na igreja. Pastor, até quando? Nós não vamos parar nunca.